Olá, turma, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de tórax, abdômen e fechamos com mama, tá ok? Então, vamos começar falando sobre o protocolo de de tórax. Então, paciente, a gente costuma fazer com o paciente em decúbito dorsal. Então, ele entrando com os pés. Então, na maioria das vezes, o paciente entra com os pés, né? E importante a gente fazer aí o monitoramento dos batimentos cardíacos e da respiração, usando ali o GET respiratório. Então, as sequências elas são realizadas com a respiração normal e em apneia, ok? E também utilizamos o contraste para melhor visualização dos órgãos. Então, para nós fazermos o planejamento. Então, você já sabe, fazemos aí o planejamento no coronal, no sagital e no axial. Tá? Então, após o posicionamento e o monitoramento, é feito os localizadores, ok? E aí aparecendo, né, os órgãos internos, fígado, área cardíaca e assim por diante. Então, aqui uma imagenzinha coronal, uma imagenzinha sagital e axial, beleza? Então, as marcações, para nós começarmos a fazer a marcaçãozinha para adquirirmos a imagem coronal. Então, fazemos aqui as marcações, programar os cortes abrangendo todo o tórax no plano, tanto axial quanto no sagital. Então, fazemos aí toda a varredura, ok? Então, pegando desde a área aqui anterior a posterior, ou podemos fazer que a gente chama de PA, né? Fazendo de posterior a anterior. Então, aqui, né, tem cortes de malhas. Então, poderia ser até a área do externo, até próximo à nossa coluna vertebral. Então, fazemos aí toda a varredura. Então, a princípio, a gente faz aí em torno de 20 imagens, né? Então, a gente pode fazer em torno aí de 20 imagens, tá? De 20 a 30 imagens, dependendo do corte da espessura. E utilizamos aí em torno de 7 milímetros, com uma espessura de 2 milímetros, então cortes de 7 com espaçamento de 2 milímetros, ok? O FOV utilizado para o tórax, a gente costuma utilizar um FOV aí de 45 centímetros, tá? De 35 a 45 centímetros, para pegar toda a estrutura, tá ok? Do nosso tórax. E os cortes utilizados são de 7 milímetros com espaçamento de 2 milímetros de gap. Ok? Então, FOV de 40 a 45 centímetros. Os cortes, espessura de 7 milímetros, tá? Com espaçamento de 2 milímetros. Então, a gente vai fazer aí adquirir em torno de 20 a 30 imagens. Ok? Então, programando o corte coronal. Então, se nós analisarmos, ó, mesma coisa, ó, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Aqui é a mesma coisa, o corte, o plano axial, ó, anterior, posterior, anterior, posterior. E aí a gente adquire uma imagenzinha coronal, ok? Então, uma imagenzinha coronal. Então, é importante também, depois que nós adquirirmos aí uma imagem coronal, a gente fazer sequências rápidas, tá? Então, aqui, ó, coronal single shot. Então, essa single shot, por que ela vai ser uma sequência ultra rápida? Tá? É aquela que a gente estudou lá na P1, que é de tiro único, onde no único TR
a gente adquire toda a imagem num único tiro. Por quê? Porque ela precisa ser em torno ali de 20 segundos, de 30 segundos, porque é onde o paciente vai estar realizando o quê? A apneia. Então, sempre quando o paciente estiver realizando a apneia, a respiratória, nós vamos utilizar sequências ultra rápidas, tá ok? Então, ó, coronal single shot, sequências com ponderações T2, realizada com apneia, ok? FOV abrangendo toda a área torácica, o que nós fizemos, ali em torno de 40 a 45 centímetros. Planejamento de 20 imagens. Então, 20 imagens, pode ser ali de 20 a 30 imagens, dependendo do corte que você for utilizar. Mas, de um modo geral, a gente utiliza ali, então, 7 milímetros com uma espessura de 2 milímetros, ok? Aqui ainda mostrando, né, o corte coronal, uma imagenzinha coronal. Então, fazendo aqui o planejamento. Então, o sentido do corte posterior para anterior, ok? A espessura do corte 7 milímetros e aqui o espaçamento 2 milímetros, tá? A gente não pode deixar um espaçamento de 0, porque se nós dermos aqui um espaçamento sem um espaço entre um corte e o outro, ele vai criar um artefato, então não pode, tá? Então, 7 milímetros com espaçamento de 2 milímetros para fazermos todo o nosso tórax. Ok? Ó, mesma coisa. Ó. Cortarmos aqui no sagital, no axial, para adquirir um coronal. Então, do coronal, o tórax, aqui essa imagenzinha está até bastante grande. Nós fazemos aqui, ó, desde a nossa incisura jugular, pegando o ápice do pulmão, até os seios costofrênicos, tá? Então, a gente pode até diminuir um pouquinho a questão desse corte. Então, a gente pode fazer, ó, desde a incisura jugular até os seios costofrênicos, pegando um pouquinho do músculo diafragma. Por que essa imagem apareceu pegando todos os órgãos? Porque aqui a gente faz a varredura total, para sair o coronal completo, ok? Mas para as demais a gente faz só pegando a regiãozinha do ápice até o diafragma, ou na partezinha superior do fígado, ok? Aqui para nós programarmos o axial foi o que eu acabei de falar. Então, para as demais programações, como que nós devemos fazer? Então, para adquirirmos uma imagem axial, então, programar o corte abrangendo todo o tórax, desde o ápice do pulmão até o início do pulmão. Esse início do pulmão, a gente pega, ó, dos seios costofrênicos também. Então, pegaria um pouquinho mais abaixo para a gente não perder os seios costofrênicos. Aqui, ok, pegando todo o ápice pulmonar, né, da incisura jugular até os seios costofrênicos. Poderia fazer mais uns cortezinhos aqui. Então, os demais cortes nós vamos fazer dessa forma. Tá? Então, aqui, para nós fazermos aqui no sagital, a correçãozinha no sagital, pegando toda a estrutura. Então, a gente faz a programação aqui no coronal, corrige no sagital, para uma imagem final do axial. Ok? Então, para nós fazermos aqui uma imagem axial, fazemos aqui a nossa programação no coronal. Então, vocês já sabem, né? Então, ó, cortes, ó, superior, inferior, superior, inferior. No final, vou adquirir imagens em axial. Ó, mesma coisa no sagital. Beleza? E aqui é uma imagem final do axial. Tranquilo? Então, aqui era um axial T2. Né? Deve-se utilizar a imagem coronal do localizador para planejar a série. O planejamento deve ser do sentido superior para inferior. Então, para adquirirmos aqui uma imagenzinha axial, ó, ele vem falando para nós planejarmos 32 imagens. Então, o que eu venho falando, pode ser de 20 a 30, depende do paciente também, dependendo do tamanho do tórax. Ok? Então, ó, adquirirmos aqui, fazemos aqui a programação do coronal,
correçãozinha no sagital, imagem final axial. Então, fazemos desde o ápice do pulmão até os seios costofrênicos, correto? Então, não podemos deixar de pegar também os seios costofrênicos. Em muitos casos, tá, de líquido, tá, de pneumonia, que ficam justamente aqui nos nossos seios costofrênicos, ao qual a gente não pode perder. Ok? Então, não podemos deixar de visualizar os seios costofrênicos. Aqui ainda mostrando uma imagenzinha axial. Então, depois que você faz a marcação do axial, você vai copiando as demais. Tá? Então, aqui, supressão de gordura, ultraaxial T2. Ele vem falando, ó, espessura de 7, espaçamento de 2, com respiração normal. Né? Planejamento igualmente até a série anterior. Ainda no axial, você vai adquirir a difusão da imagem axial. Essa daqui é uma imagem ponderada em difusão, que nós já aprendemos também, que são os movimentos brownianos, né? Lá da água. Aqui é aquele espinheco dual, né? Em fase, fora de fase. Então, são duas imagens simultâneas. Aqui, esse axial é o pré-contraste, né? Que alguns chamam de axial lava-pré, mas é o pré-contraste, série ponderada em T1, com supressão de gordura, os cortes do FOV e a área aquisição devem ser copiados. Então, você faz uma cópia dos demais cortes, das demais marcações. Então, logo após o efeito da injeção de contraste, repete-se a última série. Então, você faz a ingestão do contraste, né? E aí vai repetindo a série. Ok? Então, basicamente, nós fazemos para tórax imagens em coronal e axial. O sagital ele vai servir mais como uma correção para as demais sequências. Ok? Então, no coronal, nós visualizamos ali, fazemos a marcaçãozinha no axial e no sagital para adquirirmos imagens em coronal. Beleza? Então, os cortes serão cortes ali de 7 milímetros, com espaçamento de 2 milímetros. O FOV utilizado é de acordo com o tamanho do tórax, mas costuma ser ali entre 40 e 45 centímetros. Ok? E a aquisição das imagens, podendo ser ali de 20 a 30 imagens, dependendo do tamanho do tórax. Beleza? Então, esse daí é a marcaçãozinha do nosso tórax. Então, a gente faz com respiração normal e apneia. E aí o abdômen, que é bem parecido com o tórax, tá? Então, ele vem colocando aqui, ó, fazer um preparo, né, uma injeçãozinha de Buscopan para reduzir o que? O peristaltismo, que são os movimentos involuntários. Você tenta reduzir ali, tá ok? Para quê? Para evitar ali o máximo possível dos artefatos de imagem. Então, ali você reduz ali o máximo o peristaltismo. O acesso deve ser preservado para a injeção de contraste posteriormente, ou seja, você vai utilizar o mesmo acesso para fazer ali a injeção do Buscopan e depois do contraste. Posicionamento, decúbito dorsal, com os pés entrando primeiro, né? A bobina adequada para abdômen. Então, você pode fazer tanto abdômen superior como abdômen total. Então, utiliza-se bobina de superfície e a cinta de respiração, né? O que eles chamam de gating respiratório, para você botar ali, manter aquela respiração quando precisar fazer aquela apneia. Tem um tempo de duração de 40 a 60 minutos, dependendo do exame. Então, são realizadas séries com respiração normal e apneia, né? Igual ao nosso tórax. A cinta de respiração
vai capturar a constância da respiração, o que permite a aquisição da imagem de um ponto específico. Então, você vai pedir para o paciente parar de respirar em um determinado momento, tá? Ou prender a respiração. Senhor, senhora, prenda a respiração, ele vai prender, e aí você vai fazer ali a captura da constância da respiração do paciente. Óbvio que tem pacientes que não vão conseguir fazer aquela apneia de forma correta, tá? Então, por isso também que a gente coloca ali para tentar ao máximo manter a constância dessa respiração. Aquisição nos 3 planos, ok? Mas principalmente ali os mais utilizados vão ser o coronal e o axial, tá? O sagital você vai adquirir, mas ele vai funcionar mais ali como se fosse uma correção para auxiliar os demais planos. Então, FOV utilizado para abdômen. Então, FOV de 48, mas pode ser ali em torno de 40, 45, tá? Centímetros. Após feita a aquisição nos 3 planos, é feita a calibração, né? Então, aqueles 3 planos que a gente já conhece, coronal, sagital e o axial. Então, fazendo ali os localizadores nos 3 planos. Então, ainda o planejamento do abdômen. Então, esta série deverá varrer toda a área de aquisição com uma boa sobra, tanto para cima, tanto para baixo. Então, o que seria essa partezinha do abdômen? Então, agora a gente esquece a região torácica, região pulmonar, e vai focar principalmente na região, se for abdômen superior, né, dos órgãos ali do fígado, até praticamente ali a nossa crista ilíaca, pegando um pouquinho dos rins. Se for um abdômen total, a gente varre tudo. A gente varre do fígado até o nosso sistema urinário, até a nossa sínfise púbica. Tá? E aí a gente faz um abdômen total. Então, vai depender do tipo de exame que vai ser realizado. Então, a marcação que a gente vai fazer. Vamos visualizar aqui. Ó. Então, faço uma marcação pegando do diafragma, ou seja, da regiãozinha aqui superior, tá? Pegando fígado, não posso deixar aqui de pegar essa parte aqui hepática, e vem varrendo até a nossa crista ilíaca, tá ok? Então, próximo ali a nossa crista ilíaca, vamos fazer, se for o caso, de um abdômen superior. Então, o planejamento deve ser feito no plano coronal, um pouco acima do diafragma e abaixo dos polos inferiores dos rins. Beleza, ó. Então, pegando ali acima do diafragma, tá? Para não deixar principalmente a nossa área hepática, até o polo inferior dos rins, tá? Que fica ali praticamente próximo à nossa crista ilíaca. Então, a gente vem fazendo todas essas varreduras. Então, ele vem colocando ali, aplica-se os 3 cortes nos 3 planos da imagem localizadora. Então, se eu quero adquirir um axial, eu marco no coronal, faço a minha correçãozinha no sagital, para adquirir uma imagem final, que é o axial. Ok? E aí, depois que sai a minha imagem axial, eu venho fazendo toda a cópia, né? Vem copiando todas as sequências. Então, espessura de corte também tem variação, né? Aqui ele vem colocando espessuras de 6 milímetros com espaçamento de 1 milímetro. Então, o FOV vai ser ajustado pelo paciente, então a gente já viu que vai ficar em torno ali de 40, aqui ele colocou 48, mas pode ser 45, depende do tamanho do abdômen, ou se você vai fazer superior ou total. Beleza? Então, sequências realizadas com respiração normal e podendo também ser em apneia. Então, aqui um outro axial, aqui com tempo de eco de 160 milímetros. Então, você faz ali um spin-eco dual, tá? Com 2 ecos. Você vai fazer ponderações em T2 e em DP. Então, olha, ele colocou as configurações de corte, espaçamento e área de imagem deveriam ser copiadas. Então, depois que a gente faz ali, né, a nossa marcação do axial, a gente vem copiando as demais para não ter a necessidade de ficar marcando direto. Depois só faz uma cópia.
Então, aqui ainda fazendo a difusão, que a gente adquire do axial, ok? Ainda com respiração normal também. Então, esta série permite avaliar alterações das moléculas de água e análise de tumores, né? O nosso movimento browniano, aqueles movimentos das moléculas de água. E aqui nós temos já o nosso coronal. Então, esse coronal aqui, ó, single shot. Esse coronal single shot, olha o tempo de aquisição dele. Então, vamos lá. Olha só esse coronal single shot, ó. Olha o tempo de aquisição dele. Então, são aquisições rápidas. Quando a gente faz aquisições rápidas, é porque a gente já vai utilizar para quê? Para imagens em apneia, ok? E como é que a gente faz a marcaçãozinha aqui? Então, a gente vai marcar, ó, bem parecido com o de tórax. Então, a gente vai fazer a marcação de posterior para anterior. Tem locais que marcam anterior para posterior, mas a maioria das vezes a gente faz o famoso PA, posterior para anterior. Faz a marcaçãozinha também do axial, pegando toda a estrutura. Espessura do corte, 6 milímetros com espaçamento de 1 milímetro, tá, pessoal? Aqui o zero não pode ter zero de espaçamento. Tem que ter, no mínimo, ali 1 milímetro de espaçamento, porque senão cria um artefato. FOV deverá mostrar todo o abdômen superior, ok? Que a gente vem falando. Então, abdômenzinho superior. Aqui ainda adquirindo uma imagem coronal. Então, vocês podem ver, ó, a imagem, ó, com vários tipos de artefato. Esses são artefatos chamados de artefato de zebra, tá? Então, depois, na última aula, nós vamos estudar um pouquinho em relação aos artefatos. Por que que isso acontece na imagem, tá, ok? Então, o coronal, ele coloca ali, né, excelente para avaliação dos vasos sanguíneos. A gente ainda não utiliza o contraste, correto? Aí vem as outras séries, tá, ok? Todas em axial, chamadas em fora de fase, em fase. O axial fiesta e o pré-contraste. Então, a gente já está próximo da utilização do contraste em abdômen. Então, vai fazer o último ali, que é o pré-contraste. Então, ele colocou, estas séries são programadas pelo coronal single shot. Para planejar as 4 séries, aplica-se o voxel 3D. Então, para adquirirmos todas aquelas imagens em axial, fiesta, fase, fora de fase, é importante que a gente faça um single shot, né? Um coronal single shot, para poder fazer ali uma avaliação rápida. Aqui mostrando como funciona os axiais, a diferença. E aí vem a fasezinha com o contraste. Então, em relação ao contraste, então nós temos algumas fases que precisam ser seguidas, tá, no exame de abdômen. Então, ele colocou aqui, ó, após a injeção de contraste, tá, tem algumas variações, mas de modo geral é isso, marca-se 10, 12 segundos, então aqui ele botou. Após a injeção de contraste, marca-se 12 segundos e se faz a fase arterial, igual à série pré-contraste. Então, você vai fazer uma pré-contraste, depois você vai fazer a fase arterial. Depois que você fizer a fase arterial, você vai fazer uma fase portal, da veia porta, depois você vai fazer uma de equilíbrio, onde pega todo o contraste, tá, dentro do abdômen, e depois você fecha com o tardio.
tá bom? Então, você vai adquirir ali praticamente 3 fases do contraste: portal, de equilíbrio e o tardio, tá? Então, tem que ser sequências rápidas. Para quê? Para poder pegar toda a avaliação do contraste dentro do abdômen. Então, ali depois de 12 segundos, voltando. Então, 12 segundos se faz arterial, depois portal, equilíbrio e tardio, ok? E aí a gente fecha o abdômen. Então, o abdômen ali, para a gente recapitular. Então, nós vamos fazer ali com FOV de 40 a 45 centímetros, depende da espessura. Cortes de 6 milímetros, com espaçamentos de 1 milímetro. Então, a gente costuma adquirir ali também de 20 a 30 imagens, dependendo se for um abdômen total ou não. Se for um abdômen superior, de 20 a 30. Se for um total, a gente adquire ali de 40 a 50 imagens. Tá ok? E para nós finalizarmos, a gente vai falar um pouquinho sobre a RM de mama. Então, RM de mama, principalmente ali, tem 2 tipos de exame, ou para prótese ou para verificar tumores, correto? Então, para nós visualizarmos um pouquinho. Então, a bobina usada nos exames de mama é chamada de sinergia, né, ou Physiorray, que é a bobina de superfície. Então, nós temos principalmente essa bobina aqui, que é a principal bobina de mama. Então, a paciente ela vai estar em decúbito ventral. Então, nós temos que ter cuidado, porque a paciente vai colocar a mama, né, os seios dentro, tá, do encaixe aqui da bobina. É importante que ela fique bem armazenada aqui, evite qualquer tipo de movimento, para que a gente possa fazer o exame com segurança. Então, aqui mostrando de novo os tipos de bobina. Então, vou ter aqui umas especificações em relação às bobinas. A utilização de bobinas determina um aumento importante da relação sinal-ruído. O que é relação sinal-ruído? Relação sinal-ruído está relacionado à qualidade da imagem. Quanto maior a relação sinal-ruído, melhor a qualidade da imagem. Com isso, a gente ganha mais detalhes também anatômicos para a verificação da patologia da paciente. Então, cujos resultados podem ser considerados um fator crítico na qualidade da imagem, que eu acabei de falar. Uma melhor relação sinal-ruído permite obter cortes mais finos, menor campo de visão e melhor resolução da imagem. Tá? Então, quanto maior a relação sinal-ruído, melhor a qualidade de imagem. Estes são fatores cruciais na obtenção de imagens de mama. E por esses motivos, bobinas específicas devem ser utilizadas sempre que possível na obtenção de imagem de mama. Diversos tipos de bobina para o estudo específico das mamas vêm sendo utilizados, como as bobinas de superfície e as bobinas de sinergia. Em relação ao design, estas podem ser unilaterais ou bilaterais. Então, ainda em relação ao protocolo, a mama da paciente é posicionada de tal forma que a mesma fique encaixada dentro da bobina, né? Então, a gente precisa encaixar ali a mama da paciente dentro da bobina para ela ficar ali mais confortável, tá? E assim a gente conseguir uma melhor captação da relação sinal-ruído. Posicionamento, então, de cabeça primeiro, né? Paciente de cabeça, em decúbito ventral, de braços para frente. Tá? Posso colocar os braços do lado? Pode, não tem problema. O negócio é o conforto do paciente também. A punção venosa deve ser feita de forma a permitir a injeção do contraste
sem a necessidade do aparelho. Então, ainda tem a questãozinha da punção venosa, né? Para fazer ali a aquisição com contraste, precisa ali o paciente estar confortável de forma que também não tire e a gente não perca o acesso. Os planos de aquisição. Ao realizar o estudo de uma única mama, o plano de aquisição pode ser utilizado, embora o plano sagital seja o mais frequente e empregado. O exame bilateral é mais frequente realizado nos planos axiais. Então, para exames de mama, a gente utiliza ali um FOV de 18 centímetros a 24 centímetros, tá? Podendo chegar até 30 centímetros, não tem problema. Os cortes costumam ser de 1 a 3 milímetros, mas para nós vermos ali, principalmente as microcalcificações, as lesões bem pequenas, costumam ser ali de 1 milímetro com 0,1, tá? Então, gap ali de 10% para pegar o máximo das informações da mama da paciente. Então, a programação da mama é feita da seguinte forma. Então, você vai adquirir ali praticamente imagens em axial e sagital. Então, imagens em axial. Então, se eu quiser adquirir essa imagenzinha aqui axial, eu vou fazer os cortes, principalmente no sagital. Então, vem fazendo aqui os cortes em sagital e adquiro a imagenzinha final no axial. Se eu quiser uma imagem sagital, eu venho marcando no axial. E o coronal ele vai ser mais como uma correção, tá? Porque provavelmente, tá, a gente não utilize o coronal para verificação de mamas. A gente vai trabalhar principalmente com sagital e o axial. Quando você quiser imagens em sagital, a gente marca no axial. Direita, esquerda, faço no para adquirir um sagital. E se eu quiser adquirir um axial, superior, inferior, e aí eu adquiro imagens em axial, tá? Então sempre um marcando o outro. E aí nós temos também patologias envolvendo a prótese, tá? Então nós temos aí uma patologia que é o sinal do linguine, tá? Então esse linguine, tá vendo? São essas ramificações que ficam dentro das próteses. E muitas pacientes precisam às vezes fazer a troca da prótese para poder retirar, tá, essas anomalias que vieram a cometer a prótese. Sinal do linguine é um dos achados de imagem da ruptura intracapsular, né, o que eu venho falando. Então, houve uma ruptura e acaba ocasionando uma anomalia dentro do estudo da mama. Então, quando acontece essa ruptura, tá, acaba tendo ali essa ruptura intracapsular, acaba ficando com aquela, como se fosse aquelas linhas, onde eles chamam de linguine, o sinal do linguine. Após a colocação de um implante, uma cápsula fibrosa se forma ao redor dele. Em uma ruptura intracapsular, o conteúdo do implante é contido pela cicatriz fibrosa, enquanto a cápsula aparece com um grupo de linhas curvilíneas com hipossinal, que é o sinal do linguine. Então, isso daqui são anomalias, ou seja, quando há ruptura da prótese, essa anomalia acaba acometendo e ficando com hipossinal. É isso que ele vem falando para vocês. Ok? Algumas das sequências utilizadas é que eu vim falando para vocês. Então, basicamente a gente vai ter axial e sagital, tá? Axial e sagital. A gente não trabalha com coronal, tá? Então, imagens coronal e mama
a gente não trabalha. Então, axial, programa no sagital, e para adquirir imagens em sagital, a gente programa no axial, vice-versa. Beleza? Então, pessoal, só para a gente recapitular. Claro que, ainda em relação às mamas, depois você faz uma reconstrução, onde você faz ali uma reconstrução com cortes radiais, para você fazer a reconstrução da mama. Você tem fases ali que a gente pode colocar aqui, ó, axial T1 com gadolínio, tá? Então, isso tudo tem também em relação às fases do contraste da mama. Então, o que eu quero passar para vocês é justamente isso, tá? Em relação ao FOV utilizado. Então, o FOV utilizado vai ficar ali entre 18 centímetros e 24 centímetros. As espessuras do corte podem ser de 1 a 3 milímetros, um gap de 10%. Por quê? Para pegar ali principalmente as pequenas lesões. A gente não vai adquirir imagem coronal. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com axial e sagital. Então, se eu quiser imagens em sagital, eu marco no axial. Se eu quiser uma imagem em axial, eu marco no sagital, sempre respeitando, ó, os cortes. Tá ok? Então, pessoal, a aula de hoje a gente, então, encerra pelo abdômen, tórax e mama. Tá ok? Então, na aula de hoje a gente falou sobre tórax, sobre abdômen e sobre a mama. Tá ok? Só para a gente finalizar. Então, em relação à mama, a gente vai adquirir ali de 20 cortes, tá? Em média de 20 cortes, para a gente poder verificar toda a mama. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa que nós viemos fazendo, pessoal. Vamos fazer, então, 10 questões. Tá? Elaborem. Eu vou abrir lá um tópico lá no Moodle para que vocês elaborem 10 questões mediante esse estudo. Tá? Seja tórax, abdômen, mama, para vocês elaborarem 10 questões. Ou fala de patologia, ou falam de sequências, ou se vocês quiserem falar sobre o protocolo em si, fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, tá? Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Turma sempre bem empenhada. E nos vemos aí semana que vem para nós falarmos sobre artefatos de imagem. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até breve.